Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele, e então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei se você que chegou aqui hoje ou está de passagem, sabe o que nós estamos vivendo nesse final de semana, não é? Nós estamos sendo orientados pela palavra de Deus a refletirmos na realidade dos fins dos tempos. Volto ao que eu falei na pregação pela tarde, antes do texto da misericórdia. Faz parte do carisma Canção Nova. Isso é uma parte fundamental da vocação Canção Nova, a partir do nosso fundador. Padre Jonas, ele é o homem do advento. Só para você entender. Padre Jonas nasceu no advento, dia 21 de dezembro. O Padre Jonas foi ordenado no advento, dia 8 de dezembro. O Padre Jonas morreu, fez a sua Páscoa no advento, no dia 12 de dezembro. Ele é o homem do advento. Ele é aquele que Deus levantou nesta geração que nós estamos. Alguns talvez não o tenham conhecido, mas Deus o levantou como profeta dessa geração. Um profeta levantado como João Batista para preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa do Senhor. E nós recebemos essa herança. A Canção Nova existe para preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa do Senhor. A Canção Nova tem a vocação do advento, a vocação de João Batista. Nós existimos para isso. Essa é a finalidade da nossa missão. Eu deixei a minha casa há 25 anos atrás para viver essa missão, preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa do Senhor. Quando eu ia ser ordenado sacerdote, eu faço 19 anos de padre, no dia que o Padre Jonas faleceu, no dia 12. Ele faleceu no dia do meu aniversário de padre. Quando eu recebi a notícia, a gente era muito próximo, né? E eu falei assim: padre, o senhor escolheu morrer no dia do meu aniversário de padre. Agora ninguém mais vai lembrar que eu estou fazendo aniversário de padre. Porque nós vamos celebrar a sua Páscoa, a sua entrada na eternidade. E aí eu ouvi uma voz que disse: é para que você continue o que ele fazia. É que você continue preparando um povo bem disposto para a vinda gloriosa do Senhor. E eu assumi essa missão, para mim, que é a missão da Canção Nova. Não sou diferente, não sou exceção. Na verdade, eu sou a regra. A regra da Canção Nova nos leva a preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Nós existimos por causa de cada um de vocês que estão aqui. Você é importante. Você é alvo desse amor de Deus. Você é alvo dessa misericórdia de Deus. Você é alvo desse dinamismo do carisma Canção Nova para preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa do Senhor. Amém? Você que acompanha de casa, você que está assistindo agora, talvez pela TV, por um celular, um computador, você que escuta pela rádio, você é alvo desse amor de Deus, que na Canção Nova nos fez esses que, como João Batista, são vós que clamam no deserto, preparai os caminhos do Senhor. E aí, fazendo memória da minha preparação para a ordenação sacerdotal, eu vim para a Cachoeira Paulista, passei uns dias com o Padre Jonas em Queluz, naquela época ele estava lá, e o padre me atendeu num determinado momento e me questionou:
Padre Roger, o senhor já escolheu o seu lema sacerdotal? Eu falei, não, padre, não escolhi ainda. Ele falou, então vamos rezar, meu filho, e eu vou tirar uma palavra e esse será o seu lema sacerdotal. Eu falei, então tá bom. E aí eu sentei na cadeira, ele impôs as mãos na minha cabeça, começou a rezar, abriu a Bíblia e saiu Marcos 3:3. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Esse é o meu lema sacerdotal. Então, meu lema sacerdotal é advento. É a vocação de alguém que, como João Batista, precisa preparar a vinda gloriosa do Senhor. Vejamos agora, meus irmãos, depois dessa introdução, a liturgia. Veja só, a primeira leitura, o profeta Isaías, no capítulo 29. Esse capítulo 29 pertence ao ciclo dos oráculos contra Jerusalém, que está no capítulo 28 até o 33. O profeta vai denunciar a cegueira espiritual. O profeta vai denunciar a hipocrisia religiosa. O profeta vai denunciar lideranças corrompidas. O profeta vai declarar que existe apenas uma fidelidade exterior. E aí, se a gente continuar dentro da dinâmica da leitura dos sinais, quais são os sinais da vinda gloriosa do Senhor? O apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3 da segunda carta de Timóteo, ele vai dizer que um dos sinais é a aparência de piedade, mas a vida contradiz aquilo que se demonstra viver no exterior. Então, um dos sinais que Paulo vai dar a Timóteo é esse. Então, uma fidelidade apenas exterior é o que o profeta vai denunciar nesses capítulos 28 a 33, né? Uma confiança meramente política, em vez de uma confiança no Senhor. Mas após o juízo, vem a promessa. Deus faz o juízo sobre aquela realidade vivida em Jerusalém. Deus faz o juízo, né? E aí vem a promessa. A promessa é, Deus vai reverter tudo. Amém. Eu creio. Diga, Deus vai reverter tudo. Você prestou atenção? O que era estéril vai se tornar fértil. Vai se tornar um pomar, um lugar de muitos frutos. O que é cego vai enxergar. O que é surdo ouvirá. Os humildes se alegrarão, exultarão. Os violentos desaparecerão. Os que erravam compreenderão, sairão do erro. E o anúncio escatológico e messiânico é um anúncio de restauração. Diga comigo, restauração. E aí, meu irmão, minha irmã, esse texto, né, dentro de pouco tempo, o Líbano se tornará um pomar frutífero e o pomar será como uma floresta. Olha a imagem que o profeta traz. Não é? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, os olhos dos cegos verão, libertos da escravidão e das trevas. Os humildes encontrarão sempre mais alegria no Senhor. Os pobres do povo exultarão no Santo de Israel, pois o tirano terá desaparecido. Deixa eu proclamar essa palavra. O tirano desaparecerá, meu irmão. Isso é promessa, isso é Bíblia, isso é caminhar por fé. Eu até separei aqui um texto da 2 Coríntios, eu vou chegar lá. Porque nós estamos contemplando uma promessa messiânica. Jesus cura a cegueira de 2 cegos, não é verdade? Os padres da igreja veem ali na interpretação desse texto que nós acabamos de ouvir, que 2 cegos representam os judeus e os pagãos, que precisavam ter a sua visão iluminada. Eles precisavam enxergar. É física a cura, mas a palavra, ela não é só literal, ela é espiritual. Deus quer falar algo entre linhas naquilo que Ele está falando. E quando nós vemos a cura desses 2 cegos hoje no Evangelho, nós vemos o cumprimento da profecia messiânica escatológica de Isaías se cumprir. Amém? Deus cumpre as suas promessas. Diga comigo, Deus cumpre as suas promessas. Diga mais forte ainda, Deus cumpre as suas promessas. Ele não é homem para que minta. Não, se você ler uma promessa na Bíblia, aquela promessa vai se cumprir. Ele cumpre. E hoje, o Messias, Jesus, ele está curando a cegueira. A profecia de Isaías se cumpre. O Evangelho nos revela exatamente isso. Então, nós vamos entendendo por fé que é exatamente isso que vai acontecendo ciclicamente. Quando se levantar tiranos, eles serão
eles desaparecerão, eles serão julgados. O justo juiz julgará os tiranos, não é? O zombador terá acabado, serão eliminados os que vivem à espreita do mal, os que condenam alguém por uma palavra. Gente, isso aqui parece que é atual, né? Escreveram no ano de 2025, né? Os que condenam alguém por uma palavra, os que fazem tropeçar até mesmo o juiz na porta da cidade, os que, com falsos pretextos, negam o direito ao justo. Por isso, o Senhor que libertou Abraão diz: casa de Jacó. A casa de Jacó. Jacó não terá mais vergonha, o seu rosto não mais empalidecerá, porque quando virem as obras das minhas mãos, no meio deles, hão de santificar o meu nome, diz o Senhor. Hão de santificar o santo de Jacó e temer o Deus de Israel. Os que têm o espírito transviado compreenderão. Os que murmuram aprenderão a lição. Então, meus irmãos, a palavra vai revelar exatamente isso. Dentro de poucos dias, uma inversão simbólica, um simbolismo profético. O Líbano, famoso pelos seus cedros altos. O Líbano, famoso pelo símbolo dos cedros, né, que demonstram majestade, orgulho, imponência, né, força política. Deus está dizendo, dentro de pouco tempo isso mudará. Mas Isaías anuncia, aquilo que é altivo se tornará humilde. Vamos lembrar da oração da Virgem Maria? Ele derrubará do trono os poderosos. Olha para quem está do seu lado e diga, é nós, meu irmão. Fala para ele, aponta para o céu, diga, ele derrubará do trono os poderosos. Os poderosos não ficarão no trono se eles não estão de acordo com a palavra de Deus. Amém? Basta você esperar, a glória se manifestará. Só que o problema nosso, que está lá no texto que eu peguei, deixa eu pegar aqui, né? Porque a gente está falando de cura de cegueira, mas nós precisamos curar a nossa cegueira espiritual, a nossa falta de fé. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você tem a Bíblia, pega aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Com efeito, caminhamos pela fé e não pela visão. Eu quero perguntar a você que está aqui na Canção Nova hoje, você tem caminhado pela fé ou pela visão? Você está olhando para a aparência desse mundo que parece que o mal está vencendo, ou você caminha por fé na palavra de Deus, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus disse que vai fazer, ou você caminha somente por aquilo que esses noticiários trágicos aí trazem? O que alimenta você? Deve ser a fé, porque sem fé você vai perder a visão. Você vai ficar só naquilo que... Aí perder a visão, né? Aquilo que você vê não é a realidade espiritual. Deus está vencendo, ainda que pareça o contrário. Amém? Você escuta uma árvore crescendo aqui, algum barulho? Deus trabalha no silêncio. Você escuta a ampliação do universo? Tem algum barulho? Você escuta algum barulho vindo do universo para cá? Não, tudo no silêncio. Por um longo tempo, até a própria mãe, quando está gerando uma criança, ela fica ali, um período de silêncio. Depois ela vai começar a mexer bastante, né? Mas fica ali, a gente não escuta. A gente só vai escutar o chorinho quando 9 meses completar, a mãe der a luz. Aí a criança vai chorar, mas você não escuta barulho. Pode até mexer, mas Deus trabalha no silêncio. O problema é que nós estamos politizados demais, contaminados demais pela visão mundana, e nós estamos cegos, confiando em homens, sendo que quem prometeu a libertação para nós foi Deus. Amém? Olha para quem está do teu lado e pergunta para esse irmão, você está entendendo? Ou precisa ser mais claro? Precisa ser mais claro ou você está entendendo? Meu irmão, ia falar uma gíria do meu Rio de Janeiro, né? Meu irmão, com efeito, nós caminhamos pela fé e não pela visão. Eu não caminho por aquilo que eu vejo. Eu não caminho pela aparência
Eu não caminho por aquilo que quer roubar a minha esperança. Quantas pessoas sem esperança no tempo atual? Exatamente porque estão confiando em homens, em estruturas. E aqui o profeta Isaías está denunciando que muitas vezes Jerusalém confiou nas alianças políticas. E as alianças políticas trouxeram derrota para Jerusalém. Não confiemos nos homens. Confiemos no Senhor. É Ele que liberta. Ele vai usar de homens? Vai. Mas não são os homens que nós depositamos a nossa confiança. Eu vou ler o versículo 6. Estamos sempre cheios de confiança. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6. E bem lembrados de que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos, longe do Senhor, na eternidade. Com efeito, caminhamos pela fé e não pela visão. Estamos, porém, cheios de confiança e preferimos deixar de morar no corpo para ir morar junto com o Senhor. Mas, na verdade, hoje é o contrário. As pessoas querem ficar aqui eternamente, inclusive tem até um trabalho de transhumanismo aí, né, na estrutura de mundo, que eles querem gerar uma realidade, eles estão trabalhando para isso, de fazer o homem eterno aqui. Mas eles não têm poder para isso. Mas eles estão trabalhando no transhumanismo, eles estão fazendo várias coisas, misturando o ser humano com a máquina para tentar prolongar esta vida. Isso se chama cegueira espiritual, porque a pessoa que vive de fé, aqui está escrito, estamos, porém, cheios de confiança e preferimos deixar de morar no corpo para ir morar junto com o Senhor. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele. Então quem não tem visão, quem está na cegueira e precisa ser curado hoje da cegueira, hoje, agora, a palavra precisa te curar, iluminar você. Se você não está na cegueira, é isso que vai acontecer na sua vida. Nós estamos, porém, cheios de confiança e preferimos deixar de morar no corpo para ir morar junto com o Senhor. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, estejamos presentes ou ausentes. Continua Paulo, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa do que tiver feito, de bem ou de mal, por meio do corpo. Então um dia nós seremos levados ao justo juiz, para prestar contas da nossa vida. Por isso hoje nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, me cura da falta de fé, me cura dessa confiança que eu tenho colocado nesse mundo, ao invés de confiar no Senhor e na sua palavra, me cura dessa cegueira que eu vivo, de colocar mais a confiança nas estruturas, nos homens, do que no Senhor. Eu preciso hoje declarar, eu acredito que o Senhor tem controle sobre todas as coisas, e nada acontece debaixo do céu, sem a sua permissão, e a sua providência para tirar um bem maior de todas as coisas. Isso é visão, meu irmão. Isso é enxergar, minha irmã. Isso é ter a capacidade de não ficar sendo manipulado pelas emoções. A parte passional que nós trazemos, ou seja, as paixões. A gente fica só nas paixões e a gente esquece daquilo que é fé. É enxergar aquilo que ainda não se vê. É contemplar aquilo que ainda se espera, porque quem prometeu é fiel para cumprir infinitamente mais do que nós podemos esperar. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga amém. Então, Deus vai fazer uma reversão na ordem natural. Deus vai fazer uma reversão. Ele vai trazer um avivamento. Ele vai fazer os surdos ouvirem, os cegos veem. Escutar a palavra, enxergar no sobrenatural. Esse texto, ele vai nos mostrar exatamente isso. Não são somente surdez e cegueira física, mas aqui a incapacidade espiritual de perceber o sobrenatural, a palavra, a promessa, aquilo que Deus preparou. Isso aqui diz de uma iluminação interior, isso aqui diz de uma cura espiritual, isso aqui diz da abertura da nossa inteligência para o sentido divino, isso aqui diz da cura da nossa cegueira moral. Meu irmão, minha irmã, seja humilde, deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Padre Roger, seja humilde, deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Fala bem forte para mim, fala, Padre Roger,
Seja humilde e deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Porque olha só, os humildes se alegrarão no Senhor e os pobres exultarão. Os humildes se alegrarão. Mas aqui a gente vai chegar no núcleo escatológico dessa palavra. A vitória dos pobres e dos humildes, daqueles que pareciam derrotados, humilhados. Humildes, Anauim, os curvados, os que dependem somente de Deus. Esses são os humildes. Os pobres são os ebonim. Isso aqui, ebonim, não é? No hebraico, são os necessitados. Os pequenos são aqueles que o mundo ignora. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga: é nós. Nós somos aqueles que o mundo ignora. Talvez alguém do mundo esteja me ouvindo agora e está dizendo: olha lá que palhaço, que idiota, olha o que ele está falando. Isso é o ópio do povo, está enganando o povo. Ah, meu irmão, se você está me julgando assim, um dia o justo juiz te julgará. Eu tenho essa boa notícia para você. Receba. Porque ele te deu a oportunidade de ouvir a palavra e você está desdenhando da palavra. Ah, é a ele que você prestará contas e não a mim. Aleluia. Se prepare. Os pobres, anauíns e os humildes, os anauíns e os pobres, os ebonim, necessitados. Bata no peito, necessitado, pequeno, aquele que o mundo ignora. Deus não vai exaltar os poderosos. Deus não vai exaltar os ricos, os autossuficientes. Ele exalta os que o temem. Ele exalta os que o temem. O Espírito sopra nos corações quebrantados, dependentes de Deus, abertos ao agir de Deus. No fim, os opressores, corruptos, tiranos, zombadores, os que tramam injustiça, o Senhor diz, condenam por uma palavra, fazem o juiz tropeçar, negam o direito. É uma fotografia perfeita do tempo atual. É uma fotografia perfeita. Manipulação, politização, perseguição, difamação, cultura do cancelamento, justiça seletiva. Deus diz que tudo isso vai acabar. É profecia de juízo. Diga comigo, é profecia de juízo. Qual é o seu nome? Como? Você não terá mais vergonha. Você vai santificar o nome do Senhor. Amém? A sua vida vai ser um sinal. Mas você precisa voltar a enxergar. Você precisa dizer: Jesus, filho de Davi, como aqueles dois disseram, me cura da cegueira. Aí Jesus não faz no meio da multidão, não dá espetáculo. Entra em casa e ele fala assim para eles, não é? Vocês acreditam que eu posso? Então vai ser feito como a sua fé. E aí eles voltam a enxergar. A fé, ela nos faz enxergar, não mais como os homens enxergam. A fé nos faz enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar além da aparência. Amém? Aqueles que têm espírito transviado, é a promessa do Senhor, voltarão a compreender. Os murmuradores aprenderão a louvar. Isso é promessa de restauração espiritual do povo. Deus está fazendo uma inversão histórica. Deus vai fazer uma nova abertura espiritual, um derramar do Espírito Santo. Os humildes serão exaltados. E a graça de Deus vai se estabelecer. Deus está invertendo as ordens das coisas. Os cegos verão. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, me dê a graça hoje de viver essa experiência, de ter a minha visão alargada, iluminada. Me tira da escuridão da aparência e me coloca na visão da fé, na contemplação da fé, para que eu veja, para que eu enxergue, não com as minhas paixões, não com as aparências, mas com a minha fé. Bata no peito e diga: com a minha fé. Veja só, no domingo eu estava celebrando
em São José do Rio Preto, na Canção Nova, um avivamento, e o Senhor me fazia um questionamento diante da liturgia e do Evangelho. O Senhor dizia: vocês e eu, né? Você quer ser como os homens da geração de Noé ou como Noé? Porque é um sinal. Nós não estávamos falando dos sinais? Veja aqui o sinal. Se você tem a sua Bíblia, abra em Mateus, capítulo 24, que é o sermão escatológico, versículo 37. O texto de domingo era de Lucas. O que eu estou lendo aqui é o de Mateus. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Então Jesus está dando um sinal para nós. Ele está dizendo: olha, fiquem atentos, porque a geração em que eu virei é a geração como nos dias de Noé. E aí eu quero fazer o questionamento para você. Você quer ser como a geração dos dias de Noé, ou você quer ser como Noé a partir da cura espiritual que Deus está fazendo hoje na nossa visão? Nós não vamos mais caminhar por visão meramente aparente ou dos acontecimentos. Nós vamos caminhar a partir de agora com a visão da fé, amém? Enxergando o que as outras pessoas que não têm fé não enxergam. Você tem fé? Quem aqui tem fé, levanta a mão. Ainda que seja o tamanho de um grão de mostarda, amém? Então se aplauda, eu queria que você se aplaudisse, porque você tem fé. É o seguinte, até uma pessoa em estado de pecado mortal permanece com a fé. A única coisa que se perde quando se comete um pecado mortal é a caridade, é o amor a Deus e ao próximo. Mas quando, até mesmo porque Deus deixa por misericórdia, fé e esperança, que são as virtudes que nós recebemos no nosso batismo. Fé, esperança e caridade. Então todos temos fé. Quem foi batizado tem fé, não tem jeito. Ela pode não estar ativa, ela pode não estar em atividade na nossa vida, mas ela está lá. Amém? Então aqui, quem tem fé, levanta a mão para eu ver. Glória a Deus. Então você entendeu. Então vamos lá. Como que é a geração? Porque hoje eu quero terminar essa homilia com um questionamento diante da cura da nossa cegueira espiritual. Você quer ser como os homens e as mulheres da geração de Noé, ou você quer ser como Noé? Vamos lá. Jesus vai nos convidar a ver os sinais. Onde eu quero estar? Como eu quero viver? Como a geração de Noé ou como a vida de Noé? Vamos lá. Como eram os tempos de Noé? Perceba se os dias atuais estão semelhantes a isso. Normalidade anestesiada. Quando Deus fala lá, Jesus vai falar, né, eles comiam, bebiam e davam-se em casamento. Isso aqui é ilícito? Então agora, se você comer, se você beber, quem quiser casar, está fazendo coisa errada? Sim ou não? Estão em dúvida, né? Não. Comer, beber, casar, não é errado. É? Não, inclusive o sacramento do matrimônio, que eu estou falando aqui de sacramento. Mas Jesus não está falando aqui que é ilícito. Mas o que nós precisamos entender que era uma normalidade anestesiada. Comer, casar, beber, é tocar. Aqui, o que aquela geração vivia? Eles tocavam a vida como se Deus não existisse. O problema não é comer, não é beber, não é casar. É viver tudo isso sem nenhuma referência ao juízo de Deus. Sem conversão. O juízo chega quando a maioria nada percebe. A maioria está na cegueira espiritual, comendo, bebendo, casando-se. Ou seja, uma vida comum sem Deus. Uma indiferença diante da palavra, porque Deus deu uma palavra a Noé, mas eles não escutaram a palavra. Eles devem ter pensado que Noé era um louco. Como muitas pessoas ouviram o Padre Jonas Habib pregar sobre a vinda gloriosa do Senhor, em 92 falar de implantação de chip, de governo mundial, e poderiam dizer, é um louco. Entendeu? E está tudo aí, para todo mundo ver, não é? Ah, isso aí é teoria da conspiração. Estuda um pouquinho que você vai ver que não existe mais conspiração, porque tudo se tornou real.
a vida comum sem Deus, a indiferença diante da palavra, o desprezo por aquilo que é justo. Era assim que vivia a geração dos dias de Noé. O juízo veio de forma súbita. Então, quais são os elementos dessa geração? A maldade multiplicada. Diga comigo, a maldade multiplicada. Não era uma maldade isolada, minha gente. Ela era difusa, ela era cultural, ela se tornou institucionalizada. A maldade era geral, no entanto, que no capítulo 6 do livro do Gênesis, no versículo 5, Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, porque a maldade se espalhou de forma tão intensa e institucionalizada, que Deus falou, eu vou acabar com a humanidade que eu criei. Então, a segunda coisa, a primeira, maldade multiplicada. A segunda, coração dominado. Repita comigo, coração dominado. Não era só os atos, mas a imaginação, o desejo, a intenção, tudo estava dominado no coração da humanidade. Violência. Diga comigo, a terceira coisa, violência. Pergunta para quem está do seu lado, existe violência lá fora? Na sua cidade? Sim ou não? Ela está se institucionalizando, parece que está tudo ficando normal, né? Parece que quem comanda é a realidade da violência. Brutalidade, opressão, injustiça. Onde a violência deixa de escandalizar, meus irmãos, e passa a entreter a geração está próxima da geração de Noé. Onde a violência não escandaliza, mas ela entretém. Os filhos e filhas de Deus se entretêm com a violência. Nós estamos próximos da geração de Noé. Então, olha para o padrão espiritual repetido da nossa geração. Olha o retrato espiritual e psicológico dessa geração. Corrupção do coração, relativismo moral, violência generalizada, cultura de morte, perseguições, guerras, crimes brutais, insistência na aprovação do aborto, da eutanásia, perseguições, violência física, violência verbal, violência digital, violência cultural. É bíblico. Em tempos de afastamento de Deus, a violência explode. Mateus 24:12. A maldade crescerá tanto que o amor esfriará no coração de muitos. Corrupção do coração, violência generalizada, sexualidade desordenada. Quando se deixa de ser alguém que vive em aliança com Deus, para que, quando a geração deixa de ter aliança com Deus, para viver o consumo do prazer, ou seja, o hedonismo, o consumo do prazer no celular, o consumo do prazer na prostituição, no adultério, o consumo do prazer na impureza, meu irmão, minha irmã, o culto do prazer, não importa como. Essa é a máxima da geração. O importante é você ser feliz, não importa como. Olha onde nós estamos. Quarto, a indiferença escatológica. Não levar a sério o juízo de Deus. Pecado contra a esperança. Ah, Deus é misericordioso, vai salvar todo mundo, não precisa da gente converter, não. Olha aqui o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Isso se chama presunção. É um dos pecados contra a virtude da esperança. Diga comigo, eu vou dizer o meu nome, você diz o seu. Meu Deus, eu quero fazer uma escolha nessa tarde. Eu, Padre Roger, quero fazer uma escolha nessa tarde. E a minha escolha é de não caminhar mais na visão, na aparência, mas é caminhar por fé. E eu não quero viver como aqueles da geração de Noé. Eu quero ser como Noé. E como era Noé? Posso ler para você como era Noé? Lá no Gênesis, no capítulo 6, no versículo... Vou começar no versículo 7. Está comigo? Está ligado?
Sim ou não? Ou está dormindo? O Senhor disse: vou apagar da face do solo o ser humano que criei, o ser humano e os animais domésticos, os animais rasteiros e as aves do céu, pois me arrependi de os ter feito. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Como era Noé? Posso te revelar? Noé era um homem justo e íntegro no seu tempo. E Noé andava com Deus. Diga comigo, Noé era um homem justo e íntegro no seu tempo. Noé andava com Deus. Vou te perguntar, você quer ser como os homens e as mulheres da geração de Noé, ou você quer ser como Noé? Como Noé, amém? Você está disposto a santificar o nome de Deus, profetizado pelo profeta Isaías? Isaías estava vendo você, qual é o seu nome? Um povo que foi para Canção Nova no dia 5 de dezembro de 2025. Esse povo, ao ouvir a palavra, entendeu que é chamado a ser como Noé. E como é viver, segundo Noé? Uma vida justa, íntegra, na decisão de andar com Deus. Vamos lá, o que é justo? Tzadik, no hebraico. Justo, como Noé, é estar alinhado com a vontade de Deus. É ser reto nas relações que nós temos. Amém? O que é ser íntegro? Tanim, sem duplicidade. Inteiro, não dividido. Nós estamos numa geração que vive duplicidade, que não tem interesse, totalmente dividido. O íntegro é aquele que não tem duplicidade, não é dividido, é inteiro. Eu sou inteiro do Senhor. Eu não fico dividido entre o mundo e entre Deus, entre o pecado e entre não sei o que lá, entre o inferno e o céu. Não, eu sou íntegro, eu sou decidido. Eu não estou dividido, eu sou inteiro. São características transformadoras da qual cada uma provém. De onde essa característica da justiça e da integridade de Noé provém? Vem da última frase. Noé andava com Deus. Qual é o seu nome? Já pensou se daqui a alguns séculos alguém disser, como é que é o seu nome? Ela andava com Deus. Ele andava com Deus. Nossa, já pensou? A gente tem registros que ele andava com Deus, era de verdade. Não só vestia batina, não só vestia túnica, não só vestia casula, não só pregava bonitinho, não. Andava com Deus, era íntimo, amigo de Deus, por isso era justo, por isso era íntegro. O que significa isso? Significa comunhão, fidelidade, amizade, intimidade, ter Deus como centro da nossa vida. Isso significa obediência radical. Noé era o quê? Justo, íntegro e mais o quê? Ele andava com Deus. O resultado foi, versículo 22 do capítulo 6. Noé fez exatamente tudo o que Deus lhe ordenara. Noé não fez nada para aparecer. Noé não fez nada para dizer que era melhor do que ninguém. Ele fez tudo para santificar o nome de Deus. Ele fez tudo para agradar a Deus. Daqui para frente, o Padre Roger quer fazer tudo para agradar a Deus. Daqui para frente, você, meu irmão, minha irmã, precisa fazer tudo para agradar a Deus. Obediência radical. Enquanto a geração dos dias de Noé seguia os seus desejos, Noé seguia as ordens de Deus. Enquanto a geração do ano de 2025, a nossa geração, segue os seus desejos, nós que escolhemos ser como Noé, vamos seguir as ordens de Deus. Deus disse para ele, constrói a arca em obediência, sozinho, com a sua família. Ele construiu a arca, não para se colocar em evidência, mas para caminhar pela palavra e não pelo aplauso. Ele era um profeta silencioso no maior tempo dos seus dias. Os dias dele eram mais em silêncio, era testemunhando a obediência. Parecia que aquilo era uma loucura, e de repente veio o dilúvio. Aquela geração toda morreu, somente Noé e a sua família foram salvos. A arca que estava construindo era a pregação permanente, era a visibilidade da sua fé. Ele não via uma nuvem
Ele não via uma tempestade sendo armada. Talvez foram dias de muita seca naquela região, naquele tempo. Mas Noé obedeceu a palavra de Deus. Amém? Noé obedeceu. Ali era a visibilidade da fé. Ele não vivia pela visão. Ele vivia pela fé. Porque ele andava com Deus. Ali demonstrava a intimidade, a obediência para com o Senhor. Eu volto a perguntar para você, quem que você quer ser? Como os homens e as mulheres da geração de Noé, que comiam, bebiam e se davam em casamento e viviam como se Deus não existisse, não escutavam a palavra, ouviam, mas não deixavam a palavra cair no coração? Ou você quer ser como Noé? Justo, íntegro, alguém que andava com Deus. E porque andava com Deus, conseguia viver a justiça, a integridade e a obediência radical. Aqui está o segredo de nós estarmos preparados para a vinda gloriosa do Senhor. Ser como Noé. Justo, íntegro, andando com Deus, obedecendo a palavra de Deus. Pronto, Jesus pode vir na hora que o Senhor quiser. Estou preparado, estou ardendo de amor, esperando a sua volta. Esse é o chamado de Deus para nós. Por isso, o profeta Isaías, e eu termino aqui, vou voltar aqui no texto. O profeta Isaías, ele vai nos revelar algo tremendo, algo poderoso, algo grandioso. Ele vai nos revelar exatamente isso. Porque quando virem as obras das minhas mãos no meio deles, nós veremos as obras do Senhor, meus irmãos. Não tenha dúvida disso. Nós contemplaremos as maravilhas do Senhor. Eles hão de santificar o meu nome. Hão de santificar o santo de Jacó e temer o Deus de Israel. Os que têm espírito transviado compreenderão. Os que murmuram aprenderão a lição. Coloca a mão na pessoa que está aí do seu lado direito e faz essa oração simples comigo. Senhor, envia o Espírito Santo. Depois da palavra pregada, para fazer com que o Espírito Santo, que agora o Senhor doa a esse meu irmão, possa dar a ele a capacitação para viver nesta geração corrompida, como Noé, justo, íntegro, obediente à palavra, porque esse meu irmão, a partir desse dia, ele vai escolher andar com o Senhor. Por isso eu peço o Espírito Santo sobre a vida dele. Se existia cegueira, que agora o Senhor possa curar a cegueira do meu irmão. O Senhor trouxe para dentro de casa aquele cego, tocou neles, e agora eu estou tocando nesse meu irmão, Jesus. Diga, Espírito Santo, liberta esse meu irmão da cegueira, e que ele não ande mais pela visão, mas pela fé. E seja como Noé nessa geração, um sinal de salvação. Coloca a mão em quem está à sua esquerda e diga, Senhor, eu peço, doa o Espírito Santo para esse meu irmão. Abençoa a vida dele. Faz com que ele seja curado da cegueira espiritual. Usa da minha mão. Um dia o Senhor tocou naqueles dois cegos e eles ficaram curados. Usa agora da minha mão e cura esse meu irmão da cegueira. Faz com que nesta geração, pela força do Espírito Santo, ele possa viver como Noé, uma vida justa, íntegra. Ele possa caminhar com o Senhor e viver a obediência radical. Faz com que ele não caminhe mais pela visão, pelas aparências, mas pela fé. Amém. Segura na mão desse irmão e diga, a partir de hoje, Jesus, nós iremos caminhar por fé e não pela visão, lutando para sermos agradáveis ao Senhor, e agradando ao Senhor, nós sejamos sinal da sua salvação na nossa casa, nós sejamos sinal da salvação no nosso trabalho, nós sejamos sinal da sua salvação na sociedade, porque nós escolhemos viver como Noé nessa geração. Amém. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu
posso ser um novo homem pelo teu poder. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder. Renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder. Renascer. Hoje eu posso e quero. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder. Renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder. Renascer. Pegue seu braço e pede, vem Espírito. Vem Espírito Santo, com teu poder, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor.